eu recebo nessa semana, essa semana muito especial, da reta final, do fim de A Dona do Pedaço, eu diria, o autor mais multifacetário da história do Brasil. Valcir Carrasco, muito obrigado. Muito prazer em estar aqui, Léo. Prazer é todo meu, Valcir. Prazer é todo meu. Muito obrigado por nos receber. Quando eu falo multifacetário, porque assim, essa pergunta poderia ser feita daqui a pouco, mas eu quero fazer já agora. Quando eu olho alguns autores, eu vejo uma lógica nos trabalhos e uma identificação. Aí eu olhei o Eta Mundo Bom, uma novela de sucesso sua. Aí eu li Verdades Secretas. Parecem obras escritas por duas pessoas distintas, diferentes, que nunca se encontraram, que tiveram experiências de vida totalmente diferentes. Eu tô errado? Olha, não esquece que eu escrevo também livros infantos juvenis, tem mais de 60, livros adultos, poesia, quer dizer, teatro. Meu negócio é escrever. Agora, cada obra é uma experiência, uma viagem única. Eu entro nessa viagem, eu não sei explicar para você. E cada uma sai de um jeito. Realmente eu acho que são bem diferentes. E como é que ela chega? Porque vamos falar de A Dona do Pedaço. Você contou no Bial que ela veio rapidamente. Sim. Como é que ela chega? Em que momento ela chegou, por exemplo? Ou em algum... Se eu tivesse a resposta para essa pergunta, eu acho que eu ficaria trilhardário, porque eu ia ensinar para vocês todos. Mas esse momento qual foi? Você viu o que onde? Você sabe? Não, as coisas vão surgindo aos poucos. Tá. Essa surgiu da seguinte maneira. Tá. Eu já estava de olho, eu estava achando interessante o fenômeno de ter muita loja hoje de bolo caseiro. Sim. Aí eu tenho um amigo meu em Portugal, que na verdade é brasileiro, mas que mora lá, que me contou história, que ele conhecia famílias de antigos matadores do Espírito Santo. Uhum. E eu me interessei. Eu falei, nossa, isso é um tema forte para uma novela. E de um dia para o outro eu juntei as duas coisas. Aí fui no Espírito Santo com ele me apresentou as famílias, eu pude conversar, conhecer a realidade dessas pessoas. Até a Juliana foi lá contigo. Foi, a Juliana foi comigo. Exatamente. A Juliana foi um acerto absurdo. Absurdo, eu devo dizer para você. Quando você teve certeza? Você nunca teve dúvida? Seguinte, eu sentei com o Silvio de Abreu e falei, Silvio, eu penso uma mulher assim, assim, assado. Ele falou, tem uma atriz. Eu falei, Juliana, e ele é Juliana. Por quê? A primeira. Por quê? Porque ela é... Ela parece com a brasileira? Ela é uma brasileira, ela é uma mulher com muita vida, é uma mulher lindíssima. Sim. Né, que eu precisava. Mas ela tem o estereótipo da brasileira, né? É, da brasileira. É. Ela, da latina, né? Sim. E ela tem uma luz, né? A Juliana tem uma luz que você olha para ela e fala, mas que luz. E até a própria história de vida da Juliana, né? Se assemelha com a história de vida de muita gente que batalhou, que pegou ônibus. Acho que isso conta também muita coisa. Vamos lá, balanço. O balanço. Eu estava tentando lembrar qual foi o seu último fracasso. E eu não lembrei. Não, eu não consegui descobrir. Fracasso exatamente eu não tive. Você não teve? Não, eu tive novelas que começaram de uma maneira com menos sucesso e que aí eu trabalhei e elas se transformaram em sucesso. Você consegue? Consigo. Tá. Consigo. Mas então você pode falar com todas as letras, eu nunca tive um fracasso de uma obra na minha vida? Eu acho que não, assim, porque eu sempre dei uma média legal. Mas, por exemplo, em Morde a Sopra, quando eu comecei, a novela, o público não comprou a história dos dinossauros. Robôs e dinossauros. Sim, agora lembrei. Verdade, não comprou. Verdade. Não. Mas, você mudou de tal maneira. Rapidamente, no 30º capítulo, a história fez... Virou aquela história da Cássia Kiss, Isso. da mãe rejeitada pelo filho, que era o Kleber Toledo. Isso. Lembrei de tudo. E virou um sucesso extraordinário. Ela virou um super sucesso, uma das maiores audiências. Qual é a obra... Daqui a pouco a gente volta a falar Dona do Pedaço, mas Orgulho, tá? Tem alguns que você pode até não ter dado uma audiência incrível, mas, cara, te dá um orgulho. Eu tenho orgulho enorme de Verdades Secretas, vou fazer Por até quê? Verdades Secretas 2, porque eu usei muito. Você ousou ou Usei, fiz um tema não, forte. aquilo ali não parecia ser uma novela, algo escrito
parecia uma pessoa que frequenta a noite toda noite. Eu não saio de casa, mas enfim. E além do mais, ela me deu o M, né? Então eu ganhei o M. Então com essa novela. Isso é memorável. Isso é memorável. Aí vem Verdades Secretas 2. De quem foi a ideia de Verdades Secretas 2? Olha, eu não sei precisar, mas veio da direção da Globo a ideia. Foi o pedido da direção da Globo. Então aí, Mônica Albuquerque, Silvio de Abreu e o próprio Schroeder, que foi a pessoa, que o Schroeder foi a primeira pessoa que me instigou a fazer uma novela nesse horário, nessa faixa horária, que não fosse uma novela já feita. Sim. Né? Sim. Mas uma novela original. Sim. Uma história urbana. Então, foi ele que me instigou Entendi. a isso. E aí saiu Verdades Secretas. Então veio desses três aí a ideia, e eu acho a ideia genial. Genial. Porque o público todo quer ver. Sim. Espero estar à altura. É um mundo interessante, né? De muita gente bonita. Isso. De muita gente rica que sai à noite e que é contemporâneo, né? É o mundo atual, né? Exatamente. E acabar também com certas lendas, né, que as pessoas têm. Ah, meu Deus, modelo vai ser rica. Não, nem sempre. Nem sempre. A questão da droga foi muito bem tratada, né? Muito bem tratada. Agora eu queria saber uma coisa. Sobre o Valsir. Algumas questões que a gente acaba vendo nas novelas. O espiritualismo, de alguma maneira, o fazer o bem, de alguma maneira, está presente em todas as novelas. Bem, isso eu te respondo com toda facilidade. Faço até um convite a quem quiser. Eu sou da Ordem Rosa Cruz, a MORC, que é uma ordem aberta para quem quiser conhecer, procurar na internet, que é uma ordem espiritualista. Eu sou há mais de 30, quase 40 anos membro dessa ordem, que qualquer pessoa de qualquer religião pode participar, mas é uma ordem de crescimento espiritual. Então não é uma religião. Não. A gente pode ser de várias religiões, mas lá é para o crescimento espiritual. Sim. A gente estuda, e é uma ordem que veio do Antigo Egito e passou pelos gregos e depois, pelo cristianismo. Sim. Então, são conhecimentos. E eu participo dessa ordem. E essa ordem acredita, sim, a gente não trabalha com incorporação, mas acredita na reencarnação. E quem acredita na reencarnação quer fazer o melhor aqui, porque depois vai continuar. E por que isso está presente nas suas novelas? Porque faz parte de mim. Eu acho que o autor coloca aquilo que ele é. Agora me disseram, não sei se é verdade, que Valsir Carrasco hipnotiza mesmo as pessoas. Não, eu sei hipnotizar, mas eu não hipnotizo as pessoas. Você não precisa ficar... Você saberia hipnotizar? Saberia, mas é um processo longo. Longo. De fazer aqui. É mesmo? Sei hipnotizar, mas eu só fiz isso em um contexto de uma novela que eu queria que a atriz vivesse uma sessão hipnótica. Calma aí. Você fez isso em uma atriz? Não, ela queria saber como era ser hipnotizado para viver o hipnotismo, e aí eu fiz para ela. Entendi. Para depois ela representar aquilo. Entendi. E aí entrou mais na sua vida do que até você queria, né? Sim, mas assim, hipnotizar só vale a pena quando a pessoa tem uma coisa que ela está buscando de fato, e que nessa busca de uma recordação importante, você ajuda a pessoa a recordar aquilo. As pessoas, vamos falar da crítica. Crítica à sua obra. Vamos falar da obra atual, A Dona do Pedaço. Os críticos dizem que é uma obra com desfechos óbvios, mas são desfechos que agradam o público, que o público quer ver. Posso explicar uma coisa? Claro, por favor. Eu nem de longe leio crítica. Você não lê? Eu vou perder tempo, Léo. Mas olha só, vamos lá. Vamos inverter a situação e lembrar do passado. Você trabalhou em revistas que faziam críticas. Não, eu trabalhei na Contigo, que não fazia crítica. Não fazia? Ela fazia fofoca. Sim. Era mais... Éramos nós. Éramos nós. Agora, eu não sou... Você não acha que é algo relevante para... Não, o que eu acho é que é muito frequente, no Brasil é muito grande isso, aquele crítico amargurado, que vê tudo ruim, né? Se o desfecho é óbvio, e daí? E daí se é óbvio?
O que você tem que fazer é um desfecho bom. Sim. Agora, eu vou te garantir, o desfecho do Dona do Pedaço não será óbvio. Aí... Não, mas aí... Não será. Não, tudo bem, mas vamos lá. Você vai falar pelo menos que, obviamente, é sobre os personagens principais. Sim, mas eu não vou dizer o que vai acontecer. Então, a frase é: o desfecho de A Dona do Pedaço é bem diferente do que os críticos acreditam. Não será óbvio. Não será. E foi difícil pensar nisso? Mas então, a questão é, o público vai ficar feliz? Acho que o público vai ficar surpreso e sim feliz. E talvez demore a processar que realmente foi ao melhor desfecho. Exato. Entendi. Mas vai ficar tocado por uma... Nossa, que desfecho é esse? Quando você decidiu esse desfecho? Ah, faz tempinho já. Ah, é? Na sinopse original já estava ela? O desfecho? Não. As suas sinopses originais, eles já apresentam os desfechos ou raramente? Olha, eu vou dizer uma coisa. A sinopse, para mim, é um acordo que você faz com a emissora para ela entender quanto ela vai gastar, que atores ela vai contratar e para ela também ter uma certeza do que você vai fazer. Mas quando o autor tem alguma confiança da emissora, eles deixam aberto para você criar também o seu final depois, dependendo de como os atores vão também. Alguns atores surpreendem, né? Então... Sim. Em que momento você percebeu? Ufa! A Dona do Pedaço deu certo. Olha, eu percebi mesmo lá pelo capítulo 70, 80. Por quê? Deu aquela virada do tiro. Sim, lembrei. E aí a novela estourou, explodiu. E aí? Aí você sabe que não cai mais, né? Mas qual é a sensação? É alívio? A sua noite é mais bem dormida? Olha, acho que você que trabalha em televisão, você sabe como é, né? A gente quer dar certo, a gente quer atingir o público, quer emocionar o público. E aí você tem aquela sensação, foi leve fazer a Dona do Pedaço, porque ele está dando certo desde o começo, mas ela deu mais certo. Como é que é a sua rotina, Valcir? Na escrita? Como é que é? Você acorda, você escreve de manhã, de tarde, de noite, você faz tudo sozinho, como é que é? Olha, eu escrevo de madrugada. De madrugada? De madrugada. Você dorme que horas? Eu, em geral, vejo a novela. Tá. Aí eu sento e escrevo o capítulo. Tá. Aí lá pelas 3 da manhã eu deito. Calma aí, você vê a novela com o aparelho do Ibope conectado? Isso. Então você sabe exatamente o que o público está vendo, quem está gostando ou não. Mas não é tão exato assim. Não é exato, entendo. Não dá, porque eles vão atualizando, você sabe disso, vai atualizando durante a noite. E demora 2 minutos. Isso. Sim. E tem a questão das pesquisas junto aos telespectadores. Mas foi feita uma só. Uma só. E o que essa pesquisa constatou? Nada que foi surpresa. Nada relevante. Interessante, porque uma semana antes da pesquisa, eu me reuni com o senhor de Abreu e conversei, porque eu queria conversar com ele sobre a novela, e até eu que pedi a reunião, e nós terminamos falando, a pesquisa não vai ter novidade para a gente, porque a gente já sabe o que está acontecendo. Sim. E aí voltemos. Então aí você acaba de assistir a novela e começa a escrever. E acaba que horas, mais ou menos? Vai melhorando a performance. Porque à medida que eu vai adiantando a novela, eu começo a escrever cada vez mais rápido. E aí chega uma hora que eu escrevo o capítulo em 3 horas. Então eu começo a escrever às 10, aí eu termino 1 da manhã, 1 e pouco, aí eu fumo um charuto e depois eu durmo. É o sua charuto rotina? é para me relaxar. Ah, entendi. Aí eu durmo às 3, 4 da manhã. Acordo já na hora do almoço. Aí, de tarde, eu faço as coisas da vida, que são sempre muitas coisas, leio também, e à noite eu vejo a novela. Muito falou-se que a grande vilã, a filha da Maria da Paz, e aí você fica à vontade de se querer ou não falar sobre isso, que foi realmente inspirada na Suzanne von Richthofen. Se houve uma leve inspiração na Suzanne? Não houve inspiração na Suzanne, mas houve inspiração, sim, em muitos casos que eu vi, que eu estudei, sim, de pessoas com um grau maior ou menor de psicopatia. Quer dizer, eu me interesso muito por essa coisa daquela pessoa que não tem sentimento, que é capaz de matar alguém, que é capaz de fazer mal a alguém. Não tem dor pelo outro. Não sabe sentir dor e não se colocar jamais no lugar do outro. Exatamente. Tá. Eu gosto de estudar isso, de ler sobre isso. Eu sou viciado em isso. Fascina. Agora, é meio surreal ver o ritmo de trabalho do Valcir. É surreal. O Valcir escreve cerca de 1 livro e 1 novela por ano.
além de vários outros projetos. Sim. Como é que é isso? Como é que primeiro é organizar isso? E você é viciado em escrever? Deixa eu falar uma coisa. O meu pai era telegrafista. E quando eu era pequeno, ele me deu uma máquina de escrever, porque eu queria muito ser escritor, ele era pobrinho, ele comprou uma máquina de escrever a prestação. Falou, olha, você vai agora fazer um curso de datilografia, porque se você não der certo como escritor, você pode trabalhar no escritório. E ele fez isso, e eu desde pequeno, então, eu digito muito depressa. Você digita rápido. Muito rápido. Mas o pensamento também tem que ser rápido. Mas existe bem da velocidade que eu vou pensando. Então, para mim, não é tanta coisa como parece. Então, é verdade. Esse ano eu lancei um livro no começo do ano, depois eu fiz a novela e lancei agora 2 livros, a adaptação do Monteiro Lobato, Reinações Narizinho e a Revolta da Natureza. Eu adaptei tirando aquela parte que poderia ser considerada racista. Sim. A parte O politicamente antiga. incorreto. Exata. Não. E coisas, por exemplo, ele fala, Dona Benta era uma velha de 60 anos. Hoje, 60 anos não é velha. Então, eu deixei, era uma senhora. Eu troquei coisas, assim, deixei atual o livro, né? Então, eu fiz esse ano também. Então, se você fizer a conta, mas eu faço e não me dói, é uma coisa rápida. Eu vejo uma mudança em algumas pequenas coisas, não sei se eu estou errado. Você mudou a sua escrita? Por exemplo, eu via personagens realmente preconceituosos em outras novelas suas. E você tratava aquilo para as pessoas sentirem ódio daquela pessoa. Isso. E as palavras que ela falava eram palavras que causavam surpresa ao telespectador. E aí a gente chega à cena da personagem trans, em que a TV Globo pede para você amenizar as palavras. Não foi. Não foi? Isso. Não foi isso. Não foi isso. O que houve, sim, aí foi um erro de informação. Sim. O que aconteceu foi que eu estava levando para um certo humor muito forte. Que não merecia humor, é isso? E aí a questão que foi colocada é o seguinte, o público está aceitando tanto esse personagem que para que fazer humor com ele? Mas foi isso. Porque na pesquisa mesmo já indicou que a trans tinha um acolhimento extraordinário. Ela é incrível, tá? E aquilo já estava escrito. Ela é incrível. É incrível. o Entrevistamos ela, achei incrível. Não, acolhimento total. Acolhimento. E aí, mas eu já tinha escrito cenas de humor. E aí, mas para que fazer humor se uma coisa está indo tão bem e pela primeira vez estão aceitando uma trans inserida na sociedade, não uma trans prostituta, nada disso. Sim. Na sociedade. O que é raro no Brasil. Eu vivi em alguns países em que eu convivia com pessoas trans com trabalhos absolutamente normais e são aceitas. Infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem esse caso. Só voltando às críticas, elas não te abalam e você não muda a novela em absolutamente nada por causa da opinião de alguém, de uma outra pessoa. Eu crítica uma pessoa amargurada. Você já não levou Lembrei que eu horrorosas? Você acha que o crítico gosta de cultura popular? Não. Você faz cultura para o povo. Exato. É isso. A sua linguagem é o crítico popular. brasileiro, ele tem um certo... Ele não gosta muito daquilo que é para o povo. É intelectual. É intelectual. Entendi. Então, é isso que eu percebo. Você sente isso também? É isso que eu percebo. Tudo que é para o povo é ruim. Isso. É o que eles pensam. É tanto que, se o senhor pensar, no passado, e crítico sempre acaba errando ao longo da história. No passado, o samba era considerado uma música horrível, popular. Aí o samba virou cool. Ou seja, hoje talvez o que seja considerado muito popular... Funk é popular hoje, pode ser que daqui a 20 anos vire cool. Exatamente. Exatamente. Agora, a questão é, e isso eu traço um perfil do seu trabalho dessa maneira. Você fala e você sabe a língua do povo. Exatamente, eu busco isso. Mas como você descobre essa língua do povo? Talvez porque eu tenha nascido no povo, né? Minha família era pobre e eu tenha... Pobre como? Pobre, bastante pobre. O que é pobre? Meu pai era telegrafista, que é uma profissão que não tem mais. Tá, mas aí tipo, você morava em que... qual era a sua casa? Como era a sua casa? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu já tenho uma certa idade. Eu morava no interior e na minha infância a pobreza não era o que a pobreza é hoje. Era uma outra coisa a pobreza. Você tinha acesso à comida? Sim, tinha. Morava numa casa, meu pai comprou casa própria.
Tudo sim. E a diferença social não era tão gritante. E a escola pública era maravilhosa. Você é de escola pública? Eu sou só a escola pública. E a Só? escola pública era maravilhosa, mas era maravilhosa. Eu aprendi inglês e francês na escola pública. Nossa. Então, assim, se você tivesse nascido hoje, Valcir, naquela situação financeira, raramente. O salário do meu pai seria o que seria 1.500, 1.600 hoje. Se eu for... Então, não daria para ter nada disso. Eu queria que você fizesse uma análise das novelas. Não estou falando das novelas atuais, não. Não estou querendo saber o que está no ar, não. Mas das novelas de uma maneira geral, tá? Eu sinto, e talvez eu esteja errado, que as histórias são menos complexas. E são mais simples, de mais fácil absorção. Você acha isso? Eu não parei para pensar. Eu quero saber a sua análise das novelas. Olha, a minha análise da novela é outra, eu vou por outro lado, tá? Vai. É o seguinte, eu estou um tempão ouvindo todo mundo dizer que a novela vai sumir, que a novela vai acabar. E aí eu falo o seguinte, que as séries vão tomar conta total. Tá. Aí eu falo o seguinte, mas se vão acabar, por que a Turquia começou a fazer novela? Por que a Filipinas faz novela? Por que o Canadá está fazendo novela? Por que o México faz novela? Por que a Colômbia faz novela? Por que o Brasil faz novela? E é a melhor do mundo. Se tem tanto país produzindo novela para vender... E cada vez mais países fazendo, agora eu soube que a Alemanha, não tenho certeza, ia fazer novela, então não é um produto que está acabando. Mas a gente também vê, Valcir, uma série de grandes atores deixando de fazer novelas por serem trabalhos exaustivos. É exaustivo para você, é exaustivo para o ator, porque ele se dedica cerca de 1 ano e meio, 2 anos, né, a um trabalho. É exaustivo. É exaustivo. E para eles, muitas vezes... não traz uma bagagem memorável na vida, né? Talvez ou algo que vai ser lembrado vai ser um filme, uma minissérie. Você está entendendo? Como manter grandes atores em grandes novelas? Posso ser sincero? Grande ator, para mim, é aquele que quer fazer a novela com coração e vai dedicar a vida para fazer aquilo bem. Se o cara não está afim, é melhor não fazer mesmo. Você consegue fazer uma novela sem um grande nome? Acho que não, mas é porque eu acho, alguns grandes nomes querem fazer novela. Por exemplo, uma pessoa com quem eu quero trabalhar em todos os meus projetos, sempre, Fernanda Montenegro. Agora, a Fernanda, ela é uma atriz que sabe exatamente o que é uma novela. Ela fala, a novela é um melodrama, mas tem que fazer acreditando naquilo, e ela vai e faz. Você viu o que ela fez na minha novela, a Vó Dulce? Sim. Né? Ela arrebentou. Arrebentou. Foi. Primeiro que eu nunca imaginei ela de novo numa novela e foi justamente naquela. Mas foi tudo muito maravilhoso. E ainda pegar o tirar o revólver. E ali mostrou um respeito dela à telenovela. Né? Exatamente, porque ela foi lá, fazia a vovozinha que sabe fazer bolo e de repente sacava a arma e matava. Sim. E ela arrebentou. Mas por quê? Porque ela é uma grande atriz. Então se a Fernanda, que para mim é uma pessoa extraordinária, uma atriz extraordinária, faz... Então assim... Ter uma Juliana Paz, um nome consagrado, é importante. É importante, mas... Não adianta você ter uma protagonista nova, que o público nunca viu. A Concorda? Juliana Paz? Não, às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Mas no caso, você faz um lançamento. Mas é um arriscado. Mas quando eu fiz Verdades Secretas, lancei a Camila Queiroz. Sim, e deu certo. Sim. E deu certo. Mas tinha uma Grazi ali, né? Tinha uma Grazi para segurar a onda. E Marieta Severo. Sim. Por falar em Grazi, eu queria que você fosse realmente sincero. Aquela última novela que vocês fizeram, que foi... O Outro Lado do Paraíso. É O Outro Lado do Paraíso. Houve algum problema entre você e Grazi? Não, de maneira alguma. Não houve? Não. Porque comentou-se, chegou-se a comentar. Por causa... Olha, fala-se tanta coisa, as coisas vão tanto para um lado e para outro, que eu já nem leio, porque... Mas você já teve problema com atores, isso é normal. Alguns autores sim. Mas é muito no passado. Muito viu? passado. Muito passado. Tá. Você é um cara... Agora, é um ator... eu tenho problema às vezes, sim, deixa eu dizer. Olha. O que eu não suporto... Mudar o texto. Não. Eu não suporto quando eu convido um ator... O ator fala, ai, que eu quero muito fazer, obrigado, maravilha. E? Vai em seguida no Silvio de Abreu, na direção do grupo, fala, eu não quero fazer. E no outro dia eu põe na imprensa que eu convidei que ele não aceitou. Aí eu odeio. Você prefere aquele cara que fale, Não quero, cara. não é minha cara, não é... Ou que no telefone já digo, olha, eu quero descansar, não quero fazer nada. Mas as pessoas têm dificuldade em dizer não?
Não, elas gostam de dizer que foram convidados que não aceitaram. Então. E às vezes eu não aceito. É o ego, Valcir. Às vezes eu nem convidei direito, a pessoa que meio que se ofereceu. Valcir, lidar com ego. É difícil. Isso eu não gosto. Eu gosto de jogo limpo, entendeu? O jogo limpo, né, é o importante, né? Sim. E quanto à questão de mudança de texto, eu não gosto quando o ator não dá a informação que eu preciso. Tá. Por exemplo, você tem que dizer, aquela luz está apagada. E ele esquece de falar, mas ele muda o sentido, Mas me disseram que você era mais rigoroso do que isso. Depende do ator. Tá. Depende do ator. Porque me disseram que para uma atriz, você abriu as pernas. Que atriz? Tata Werneck. Sim, porque ela só sabe fazer com liberdade. Tá. Entendeu? A gênia, forma de interpretar da Tata é gênia. É gênia. E ela precisa fazer com liberdade. Não é qualquer ator que sabe fazer isso. A Tata tem um tom de comédia, uma presença de comédia, que eu dava o texto, mas ela... Em que momento da novela? Porque você lançou a Tata, né? Lancei, mas Então, logo assim, no começo. Logo no começo você já sacou. Combinou, mas ela fazia a informação. Aí é que tá. Ela fazia a informação que você pedia com um plus. Exatamente. Ok. Mas ela não mudava o que ela tinha que fazer. Mas aí a gente fala de um passado distante. Tô falando distante mesmo. Eu trabalhava, eu acho que na Amiga. Você chegou a punir pessoas que mudaram o seu texto. Não, eu puni uma atriz. Fica caladinha uma semana, 2 semaninhas com muda. Eu botei muda uma atriz com problema de garganta. Maravilhoso, isso é maravilhoso. Ela não podia falar mais. Mas é maravilhoso. Mas é porque ela fazia cacos que não precisava, entendeu? Que não acrescentava. Mas você falou ralentava. uma vez com ela, 2 vezes com ela, 3 vezes com ela? 3 vezes. Ela só ralentava o texto, entendeu? E ela não queria ouvir o autor. Porque tem uma escola de atrizes também que acha que se puxar o texto para elas, né? Elas vão ter vão ser mais importantes. Mas não é o que eu vejo hoje, que não é o número de cenas, nem o tamanho de cenas, é a importância do personagem. Mas não tem ator que liga para você para reclamar? Não. Hoje não mais? Não tem. Olha, meu papel diminuiu, não era isso que eu tava pensando. Não tem. Não tem. Tá. Vamos falar de uma parceria que iniciou-se. E aqui como eu sou o transmissor de um beijo enorme de Amora Maltner para você, que ela disse que sonha que continue trabalhando com você. E se não acontecer, mesmo assim, ela vai ter você para sempre na vida dela. Eu não sei se ela vai fazer Verdades Secretas 2. Sim. Vai fazer? Ela. Ela. Ela é a diretora. Tá. Então já tem. Como é que é? Ela me contou uma história que ela teve um sonho ruim. Ela foi e comprou uma santa para você. E isso aproximou demais vocês. E hoje vocês só se chamam de poodle. Sim. Conta isso pra mim. A questão... Não, eu fiquei amigo da Amora e é muito legal que a gente ficou amigo fora do trabalho. A gente sai junto. Janta, almoça. Quase toda semana, pelo menos, a gente sai uma vez. Sim. Isso, a gente tem uma relação extra-trabalho. Extra né? Globo. A gente com amigo, vamos viajar junto agora, etc. Mas o que acontece? A história do poodle é porque tanto eu como a Amora, nós temos uma tendência a sermos um pouco duros com as pessoas. Sim. E as pessoas não estão acostumadas. Não. A gente é que tem que acostumar que não pode tratar as pessoas assim. Então a gente fica brincando que a gente não pode mais ser pitbull. A gente não, mas sabe qual? Não é que você seja grosso, eu falo pela Amora, tá? Que eu conheço um pouco melhor. O problema não é problema. A Amora fala a verdade. E eu também, mas às vezes não é o momento de falar a verdade. Então, a gente pegou e resolveu, agora a gente vai ser poodle na vida. Depois a gente se chama de poodle. E aí, poodle? Tá bem, poodle? Eu falo, por quê? Por exemplo, você vai numa peça de teatro, você vai no camarim. Se você não gostou do ator, você dá um abraço, mas você vai fazer uma crítica naquela hora, entendeu? Não. Eu era aquela pessoa... Ainda mais quando não é perguntado. Exatamente, mas eu era aquela pessoa que era hiper franca, né? Deixava... Não tem que ser... A Amora era muito mais franca. Exato. Ela era muito mais visceral e hoje ela Às vezes é uma questão de educação. Sim. Se a pessoa perguntar, você fala, a gente vai almoçar, tomar um café depois, agora... Deixa você viver seu momento de glória, entendeu? Sim. A gente falou de espiritismo. Eu quero saber qual é a sua religião. Não,
sigo uma ordem espiritual que é a Ordem Rosa Cruz. Mas não é uma religião. Não, mas eu... Para você já preenche esse Já espaço. preenche, Entendi. embora eu seja católico. Eu escrevi Nasceu música- católico? Não, nasci presbiteriano. Ah, é? Mas eu escrevi musical Aparecida recentemente. Então, Mas você tem muitas imagens de santos em casa? Tem, Muitas. muito. Qual é o seu santo de devoção? Não, eu tenho muito a Nossa Senhora Aparecida, justamente, até A escrevi. nossa padroeira? São Francisco é um santo que eu gosto muito. Ah, é por causa da novela Nossa Senhora Aparecida. É dele. Exatamente. E São Francisco, né? Eu Por gosto que São Francisco? pela relação dele com os animais, com a natureza, Voto de o pobreza. desprendimento dele de todo luxo, toda ostentação, para buscar a essência do ser humano, a espiritualidade máxima. Então, eu gosto muito dele. O mundo está mudando, Valcir. E aí? A gente vê que muitos telespectadores que amavam ver novela trocaram por aqueles streamings. Estão indo para o Netflix, para a Amazon. Eu quero saber, você, como é que você analisa o atual momento do mercado de telenovelas com a presença dessas grandes e poderosas empresas como Netflix, como Amazon? Mas olha, você diz, estão indo embora? Não estão. Não tão. Você oferece uma história como a Dona do Pedaço, eles voltam. Eles voltam? Voltam. A novela dá 40, 44, Que 42. era o mesmo de 10 anos atrás. Exato. Ou seja, eles voltam e a proporção de telespectadores são altíssima. Não tem número aqui, mas é uma proporção altíssima. Eles voltam quando eles... Mas talvez assim, então vamos falar o português claro? A classe A não vê mais tanto TV. Vê muito! Vê! Eu encontro... Gente, eu vou no shopping Cidade Jardim, que é um shopping de luxo em São Paulo, e as pessoas vêm fazer selfie. Entendeu? Eu estava agora mesmo no restaurante, uma mulher levantou da mesa para me cumprimentar pela novela. Quer dizer, eu acho que vê por igual. Vê. Vê. Então não há um momento de crise. Há um momento de novas mídias. É o apenas. momento em que é preciso ser o melhor. Eu me pergunto, com a sua versatilidade, você se vê um dia em um canal de streaming? Olha, eu posso ser sincero, eu vou fazer agora 68 anos. Eu já não me vejo tão longe assim, quer dizer, eu estou envelhecendo, eu não sei quanto tempo mais eu vou ter de trabalho, então eu não faço grandes projeções para o futuro. Eu sei que agora eu quero escrever um livro. Sobre? Segredo. Aham. Mas tem a ver com você? Não. Não, mas você não pensa em escrever uma biografia? Autobiografia? Acho que não. Não. Acho que não, mas talvez um dia, eu não sei. Ok. Mas eu quero escrever um livro, enfim, eu tenho esses sonhos, mas eu não penso a longuíssimo prazo. Você não pensa? Não. Acho que a vida vai acontecendo. Sei. Eu acho que é melhor deixar a vida acontecer. E a vida foi muito generosa com você. Você admite? Eu admito que Deus foi generoso comigo, porque eu consegui muita coisa, eu consegui viver sonhos e vivo sonhos. Sabe que é difícil essa batalha. Às vezes a pessoa é muito talentosa, mas... Para jornalista é muito difícil. Olha, eu vou dizer que jornalista hoje está ficando nas profissões mais difíceis. Por quê? Está acabando o jornal revista. O jornal está acabando. O jornal está acabando. Todo mundo acha que pode escrever naquele negócio de rede social e acha que aquilo é jornalismo, que aquilo não é jornalismo, né? E assim, o que eu vejo de erro de português tomando conta dessas redes sociais. Sim, mas a profissão está diminuindo de tamanho mesmo, né? Sim. Olha, eu vou dizer, quando eu estava terminando a faculdade, eu já vivia como de jornalismo e fazia freelancer. E na época o que pagavam de freelancer era suficiente para pagar aluguel, ter um carro e viver. Hoje você não vive de freelancer. Não vive, paga pouquíssimo. Mas eu quero saber o seguinte, Valcir. Você se imagina trabalhando até o último dia da sua vida? Ou não? Você vai se dar um prazo. Olha, Léo, o meu prazo é até tanta idade, depois eu vou viver a vida pelo mundo inteiro. Cara, eu vou dizer uma coisa, eu já me dei esse prazo várias vezes e nunca cumpri. Por quê? Eu sempre achava, quando eu fizer 60 anos, eu vou ter que parar, a vida vai ficar mais calma, e não ficou. Pelo contrário. Eu acho que isso eu analiso, que nos últimos anos houve uma grande reviravolta na sua carreira. Sim. Você concorda? Sim. E também porque eu acho que é uma questão de eu tive saúde até agora. Sim. Então, a saúde é uma coisa que pode ter ou não ter. E aí, se a minha saúde acabar, mas o risco dela diminuir,
é grande à medida que a gente envelhece, né? Então, tem que ficar calmo em relação a isso, entender que é um processo de vida, né? Sim, sim. Eu só não faço Longas projeções. Agora eu vou te contar um segredo. Por favor. É que eu estou voltando a pintar, que eu sempre gostei de Que pintar, máximo. então eu estou pintando bastante. Então, nesse momento você perguntar o que você quer fazer, eu vou falar, agora eu quero pintar um pouco. Ótimo. Né? Estou pintando Ótimo. quadros, etc. Você tem na sua gaveta quantas histórias prontas? Milhares, porque a gaveta está Não, aqui. não. Mas vamos lá. Se a Globo ligar pra você hoje assim, Valcir, aconteceu uma tragédia e a tal novela não vai ao ar. Eu preciso de uma novela pra amanhã. Você tem alguma pra oferecer? Tenho. Tem? Valcir. Tem, eu teria que pensar mais, porque... Talvez mais bem elaborada. etc. Mas seja, o segredo qual é? Para todo mundo que quer escrever, leia muito. Leia. Eu sempre li muito. Eu tenho todos os clássicos na cabeça. Isso é um acervo de histórias. Você leu A Vida da Anitta? Acabei não lendo. Depois lê. Eu vou ler, É interessante. Eu vou ler. É interessante. É que eu pus lá na pilha e aí... Interessante porque principalmente retrata uma menina do subúrbio do Rio de Janeiro. Retrata a época do subúrbio do Rio de Janeiro, que eu acho que também é bom. Você é um escritor que fala muito bem das classes mais baixas, né? Eu tento, né? Tento falar bem, mas eu acho que elas Você gostam. descreve bem, eu tô querendo dizer. Você descreve bem. Sem pieguismo, sem chacota, pobreza. A pobreza é vista como chacota, entendeu? Eu quero saber qual é a sua grande qualidade como autor. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu acredito na vida e eu sou bem-humorado. Então, muitas vezes, a novela tem que subir, ela tem que ficar leve, ela tem que ficar divertida. Não, eu acho. Então, eu estou tentando entender, eu vou tentar traduzir o que você falou. Você me diz, você está me dizendo que você consegue reverter situações ruins rapidamente em uma novela. Consigo. Mas eu vou dizer qual é o segredo mesmo. É o seguinte, eu acredito no amor. Então, quando eu escrevo história de amor, eu estou acreditando nela, naquelas paixões, naquelas coisas doidas. E como eu acredito, eu falo de uma maneira legal sobre isso. Eu consigo passar o amor, né? Isso é essencial para quem escreve novela. Você viveu grandes amores? Acho que sim. No passado, sim, bastante. E é importante a gente saber que eles existiram, que eles alimentam você também. Exatamente. E alimentam os personagens que as pessoas veem. Exatamente. Mas também eu presenciei grandes amores de outras pessoas. De quem? Não, pessoas conhecidas, Sua mãe, amigos, etc. Amigos, entendi. etc. Né? Não. E que aí você vê que de repente ocorrem umas histórias malucas com a pessoa, né? Sim! Né? E você fala, meu Deus, isso aí dá... E outra coisa, não sei se você percebe, é que o amor e o ódio, eles estão tão próximos. Então, isso é fundamental numa novela. Aquela pessoa apaixonada que do dia para o outro se volta com todo o ódio contra. É um ódio que é eterno. É um personagem incrível. Eu até comento em relação às pessoas que me criticam, que essas pessoas entram nas minhas redes sociais todos os dias. Mais até do que quem me ama. Sim. Porque o ódio é mais fiel que o amor. Exatamente. O ódio é fiel, né? Voltando. Numerologia. Você faz numerologia para as suas novelas? Não. Para os nomes? Não. Porque mudam A maior muito. dificuldade é achar nome, Léo. Porque hoje em dia a Globo trabalha com um banco de nomes que estão sendo usados. Ou seja, se tem uma Heloísa na novela das 7, não vai poder ter uma... Tem isso? Tem. Então você manda os nomes e eles fazem lá. Não, mas já tem um... Né? Então você tem, então troca esse, troca aquele. E você fica trocando até achar um nome que ninguém tenha posto. Por exemplo, a Glória Pérez, eu percebo claramente nos personagens dela, são personagens de sílabos. Quer dizer, com nomes muito curtos, para que o povo tenha fácil entendimento, né? Você tem superstições nas novelas? O nome não tem, mas tipo, tem que ter isso, senão minha novela não vai sair. Tem que ter esse ator, senão não. Tem alguma coisa que tem que ter na tua novela? Não assim tão clara. Não tão clara. Não tão clara para mim. Não tão clara para mim. Eu sou supersticioso no dia a dia, mas não em relação a uma coisa global da novela, não. Chegamos ao fim de A Dona do Pedaço. Foi um balanço... Foi melhor do que esperava ou era o que você esperava? Não, foi surpreendente
foi um sucesso que eu não esperava. Porque a novela foi criada muito depressa, né? Ah, quanto? Foi muito rápido. Foi quanto tempo? 3 semanas. 3 semanas, sabe? Foi criada a sinopse. Mas 3 semanas de quantas horas de trabalho por dia? Não, normal. Não foi nenhuma loucura. Mas, porque eu escrevo depressa, né? Mas aí depois o Silvio me ajudou a fechar alguns pontos que realmente estavam meio soltos, aí deu aquela barrada. Mas, enfim, foi uma novela criada muito depressa, né? E aí eu não tinha tanta expectativa de que fosse acontecer como ela aconteceu, porque ela aconteceu no primeiro dia. E continuou acontecendo. Sim. Né? Ela melhorou, mas ela já estava bem. Então, para mim, é uma surpresa incrível, né? Tem 2 questões que, se você não quiser falar, Valcir, você fique à vontade, fale, não quero falar, ok? Vamos lá. Aguinaldo Silva, você, algum momento, reencontrou ele, falou novamente com ele, ou teve que se submeter a estar no mesmo espaço físico que ele por alguma reunião da Globo, que eu não sei se acontece a cada ano? Não foi por reunião, não. Eu encontrei ele em outros lugares e eu sou uma pessoa educada. Você cumprimentou? Claro que sim, por que não? Você foi lá cumprimentar? Sim, como vai? Vamos explicar a situação da quizumba que houve. Foi uma quizumba? Não, a quizumba foi dele, não foi minha. Não foi minha. Por causa de justamente Morde a Sopra. Não foi? Mas aí é que tá. Eu apresentei minha sinopse que foi aprovada. E foi ao ar antes dele. Exato. E aí o Aguinaldo reclamou porque eram histórias parecidas de mães que eram vítimas dos filhos que tinham vergonha dos pais. Era basicamente Só isso. quero esclarecer uma coisa. Era uma outra direção da Globo na época. Sim. Não é a direção que está hoje. Sim. Então, não havia um controle de novelas como a do Silvio hoje. Que hoje é muito sério. Muito sério. E aí houve uma coincidência de história. Mas eu fui ao ar antes dele. Tá. E aí ele fez a quizumba de achar que eu poderia ter... Como que eu ia roubar a história dele se eu estava antes no ar? Mas aí, vamos lá, no encontro. Você levantou da sua cadeira. Não sei se estava numa cadeira, mas enfim, eu cumprimentei. Como vai, etc. E aí, o que ele falou? Como vai, etc. Pronto, entendeu? Como se nada tivesse acontecido. Não, fizemos uma selfie. Mídia! Você vê, né, gente? É isso, Valcir. Da vida a gente não leva nada. A gente tem que ser educado na vida, né? Certíssimo. E agora, isso é uma história dele, com ele. Para que eu ia viver aquela história? Isso é uma coisa que ele criou para ele. E a outra questão, obviamente, é a Marina Rui Barbosa, que muito falou-se, né? Não há a menor chance de um dia você chamar novamente Marina Rui Barbosa? Já declarei nos jornais que sim. Que eu chamaria. Então você não chama no próximo trabalho? Tem que ter um papel que eu veja com a cara dela, né? Não é se eu vou chamar para o próximo trabalho ou não. Tem que ter um papel que eu digo, isso aqui é a cara da Marina Barbosa. É uma grande atriz. Sim. Você sabe. Mas tem uma coisa que hoje em dia a Marina é muito forte na internet. E qual o problema disso? Tem problema? Muitos atores, às vezes, não querem, por exemplo, fazer um papel negativo porque mexe com a imagem deles em relação aos seguidores. Então tem que ver o que dá para oferecer que deixa a pessoa feliz. Porque não adianta você oferecer uma coisa e a pessoa depois ficar infeliz. Isso? Tem. Então, quer dizer, o que você está dizendo é a entrega do ator, hoje em dia, não é mais a mesma. Exatamente. Então, para fazer, eu teria que conversar com ela sobre o papel antes, para deixar as coisas claras e bem combinadas. É isso, entendeu? Entendi. Bem combinado. Isso é fruto de uma geração que surgiu há pouco, né? Olha, também, mas, por exemplo, na época que houve o meu problema com ela... Que era do cabelo. Ruivo. É que tinha que cortar. Tinha que cortar. Mas, na verdade, talvez não tenha sido bem combinado com ela. Entendeu? Então, quando ela viu aquilo tem que cortar, ela levou um susto. Não, mas antes... no convite da novela, você não já avisou, olha, vai cortar? Avisamos que sim, que ela cortaria. Mas uma coisa é avisar, outra coisa é uma combinação. Sentar, olha... E é um ícone de beleza, né? Exatamente. Que você vai poder transformar a vida da pessoa para sempre, né? Havia ali, né? Sim, mas aí, quer dizer, eu acho que tudo hoje, quando você chama uma atriz do porte da Marina ou qualquer outra, você tem que combinar bem o que vai ser feito. Por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo, que é um exemplo
que equivale, tá? Quando eu fui escrever Outro Lado do Paraíso, No outro lado. eu convidei a Bruna Marquezine para ver uma prostituta. E a Bruna foi em casa, super simpática, e falou, olha, mas eu não sei se quero ver outra prostituta, porque eu já tenho vivido papéis assim, e eu não quero me identificar só com isso. Eu falei, Mas ok. Você achou, mas você não... Há ressentimento? Não Não fica? Porque ela foi sincera. Mas você, Ela por falou, exemplo, no outro novela você fala, já nem vou chamar? Ou não tem isso? Veja bem, ela colocou o que ela não quer fazer. Tá. Mas se eu tivesse um papel diferente, eu chamaria, claro. Mas viver prostituta é quase sempre um grande desafio para toda atriz. Sim, mas ela tinha vivido 3, eu acho. Entendi, Entendeu? entendi. Ela queria... Ela queria ser taxada como a atriz que vive prostituta. Exato. Entendi. E aí ela falou, como eu vou me vestir, etc. E eu entendi, porque ela queria mudar o rumo da carreira. Aí ela foi e fez aquela novela que ela fazia uma princesa. Que é o que ela queria viver. Agora, foi um caos na vida dela. Não, mas eu como ser humano, eu tenho que entender que naquele momento ela não queria viver esse papel. É normal. Entendeu? Não, daqui 3 trabalhos ela pode querer viver. Ela só queria dar uma limpada em termos de carreira. Entendi. Mas você não acha normal isso? Legal? Entendeu? Acho. Isso acontece muito em teatro, às vezes você oferece papel... Você falaria aqui pra mim alguém que você nunca mais vai convidar pra sua novela por ter feito alguma coisa, por ter dito um não, por ter desistido da última hora, por ter deixado você na mão em uma situação muito séria? Não tem uma pessoa Não assim. tem. Não tem. Não há impedimento em nenhuma novela sua. Olha, Léo, eu acho que tem que entender uma coisa. Antes de mais nada, a gente tem que acreditar que as pessoas se transformam para melhor. Exato. Na vida. A pessoa pode fazer uma coisa horrível com você hoje. Quem disse que daqui a 1 ano, 2, ela vai ser a mesma pessoa? E outra coisa que eu queria citar. Eu queria, como a própria Amora falou do Poodle, você está mais light. Você se vê mais light? Sim, me vejo mais light na vida. Mas, enfim, a gente tem que entender que às vezes a pessoa... Quantas coisas horríveis você já fez na sua vida? Ou Muitas. E depois você encontra aquela pessoa e a pessoa fala, vamos esquecer, vamos se abraçar. Eu tenho que fazer a mesma coisa, ainda mais com o ator que eu vou trabalhar. Perfeito. Foi ruim lá, mas pode ser que aqui seja maravilhoso. Agora, quando a gente chega para finalizar uma entrevista com um cara que bombou na novela das 9, já ganhou o Emmy e vai escrever A Verdades Secretas 2, a última pergunta, não sei se ele vai querer responder. Qual o seu sonho, Valcir? Qual é a sua ambição? Agora é escrever meu livro e terminar de pintar meu quadro. O quadro. E aí os sonhos se transformam. Exatamente. Se tornam mais simples, mais grandiosos dentro de você. Exatamente. Cara, é isso. Eu só tenho a agradecer. Incrível. Repito, a versatilidade, a competência, a entrega. A cada ano. Eu é que agradeço o teu elogio, puxa vida. Valcir Carrasco, parabéns. O Brasil curtiu A Dona do Pedaço, graças a ele. Muito obrigado. Obrigado, hein? Obrigado, gente. Qual?